Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos dar continuidade nesse comparativo que eu estou fazendo para vocês do medieval Scapini. Hoje vamos falar do naipe de espadas. Meus amores, vale ressaltar que aqui não é uma aula dos arcanos menores, então eu não vou falar de toda a simbologia, de toda a história, nananã. É apenas uma forma de auxiliar vocês a se encontrarem nessa arte tão linda e tão exótica do medieval Scapini, dado que eu aprendi por ele, tá certo? Vamos lá. Aqui o as de espadas, a gente vai ver muitas coisas em comum nesses dois ases, né? Aqui a coroa se mantém no mesmo lugar. Aqui foi colocado asas, nos remetendo ao elemento da carta, que é o elemento ar. As nuvens estão presentes, assim como aqui também está presente. Só que aqui não vai ter uma mão, né, estendendo, ofertando. As gotículas aqui também são presentes, né, ao redor da carta. E aqui vai nos retratar três símbolos que nos remete ao equilíbrio, né, do positivo, do masculino, da dualidade do ser. Então, aqui um homem, uma mulher e o símbolo do yin e yang. Eu acho interessante também dizer que aqui nós temos plantas, né? Essas plantas também são importantes, principalmente quando a gente inverte aqui a carta do medieval Scapini e percebemos que aqui é uma coroa de oliveiras. Coroa de oliveiras só portava quem tinha honra. Vamos lembrar que estamos falando de um deck medieval. Dois de espadas. Acredito que esse dois de espadas do medieval Scapini acabe dando pra gente, da primeira vista, né, uma conotação de falsidade, né, de traição. E eu vejo sim isso, essa questão de traição nessa carta por conta do rosto nos personagens aqui retratados. Muitas pessoas vão ver essa questão de traição por conta da serpente aqui, da raposa e tal. Eu já não vejo desta forma, eu vejo por conta do semblante. Porém, se a gente for prestar um pouco mais atenção, são duas pessoas que estão se unindo por conta de algo em comum. Esse algo em comum parece ser uma fruta, uma coisa apetitosa, suculenta, que vai dar alegria para eles. Aqui no medieval Scapini, a gente não vê a presença das águas, né, em volta. A gente vê apenas o intuito, a necessidade de algo em comum. Aqui me fala muito das ações que nós precisamos ter na vida, colocando as nossas emoções um pouquinho de lado para que possamos ser políticos, corretos e ao mesmo tempo nos mantendo íntegros àquilo que nos faz bem, às nossas verdades, aos nossos valores. Aqui percebam que ambos estão com as espadas abaixadas, mas tem um pensamento aqui muito racional, né? Vamos olhar o que significam, qual é a simbologia desses dois bichinhos aqui. A serpente, eu não vejo ela como uma coisa traiçoeira, muito pelo contrário. Ela só ataca quando ela se vê acuada. Só que cada passo dela é muito bem pensado. Ela não ataca, não se move para se expor. Cada passo dela é arquitetado, é minucioso, é silencioso. Ela não fala tudo que ela pensa, né? Na verdade, ela nem fala. Se a gente for olhar a serpente em si, ela não faz nenhum ruído, né? Ela só faz um ruído quando ela já decidiu que ela está em perigo e ela vai atacar. Já a raposa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que raposa é ladra, né, sorrateira, rouba galinha, ela nem carnívora é. Então, não, ela não mata galinha. Mas ela é pequena, ela é frágil, né? Então, ela precisa saber o momento certo de agir para não errar, para não se expor, para não sofrer, para não se machucar. E é exatamente isso que a gente vê no nosso dois de espadas. A gente precisa preservar, sim, as nossas emoções, mas para que a gente consiga preservar as nossas emoções é necessário usar a racionalidade, o pensar, o saber ao certo o que fazer e se movimentar.
sair dessa postura inerte e agir, tomar uma decisão pelo pensar e não pelo sentir. 3 de espadas. Aqui a gente vê, né, o sofrimento no coração, o fato das nuvens estarem presentes significa que não estamos pensando direito, é muita coisa na cabeça e esses pensamentos todos nos magoam. Aqui, uma pessoa está pedindo ajuda e se vê rejeitada, abandonada pela própria família, trazendo muito essa questão de um acordo sendo rompido, né? Tem um papelzinho rasgado aqui, e ele se sentindo só, magoado, sofrido. De fato, a família, quando nos rejeita, nos abandona, traz uma grande decepção, uma grande dor, uma grande mágoa, porque um acordo, um tratado foi quebrado, foi ruído, foi despedaçado, foi desfeito. E aqui vale lembrar que essa família aqui está em cima de 3 espadas, certo? Então, eles estão julgando esta pessoa aqui que está ferida de acordo com as próprias verdades. 4 de espadas. Aqui, a gente vê uma pessoa paralisada, em franco sofrimento, afastada da sociedade. Então, aqui ela está afastada da religião, ela está afastada do comércio, ela está afastada da família, ela está sem fé na vida. Aqui a gente vê ela precisando parar, ela está sofrida, ela precisa pausar. Exatamente como nós vemos aqui no desenho da Pamela, aonde lá fora a vida está acontecendo, mas aqui é necessário uma pausa, uma breve pausa. E por que breve? Uma cabana não vai acudir ele pro resto da vida. Essa pausa precisa ser breve. E aqui, eu sinto muito, eu não li nada a respeito, tá, gente? Tudo que eu sei a respeito do medieval Scapini foi jogando com ele e analisando muito bem as figuras. Aqui eu percebo que é como se fosse a ressurreição de Cristo. É muito firme a peregrinação, é muito presente, na verdade, né? A palavra que eu queria usar é essa. A peregrinação, as igrejas católicas, né? As orações, o clamor. Aqui é muito destacado nos desenhos ao redor. E aqui, se você reparar nas mãos, as mãos dele tem chagas. Então aqui é como se fosse após a crucificação, após uma grande dor, é necessário essa pausa para que ele ressurja depois. Aqui, o 5 de espadas, que a gente vê como a carta da briga, da trapaça, inclusive. Aqui essa pessoa, ela está fugindo, né, da sua realidade. Aqui a gente nota os sapatinhos do bobo da corte. Então aqui a gente vê uma pessoa saindo da sua realidade, utilizando um narguile, porque os pensamentos estão obscuros. Por que eu sei que os pensamentos estão obscuros? Primeiro que ele está numa pilastra, numa casa, digamos assim, protegido por uma coisa quebrada. Ela não está bem alicerçada. Aqui, inclusive, eu vejo a presença de água, então eu feri alguma pessoa aqui. Eu, no caso, nessa pessoa aqui, feriu alguém. Esse ferimento de alguém acabou maculando as outras pilastras. Então, aquilo que era alicerçado foi rompido, foi quebrado. Da onde que eu vejo também que a intuição aqui, a intenção dele aqui, intuição, eu já tô trocando as palavras, né, gente, mais do que o comum. A intenção dessa pessoa aqui não é das melhores por conta dessas gárgulas que estão acima das espadas, são sombrias, esses pensamentos aqui que induz ele a ficar nessa falsa postura de realeza, digamos assim. Esses pensamentos são obscuros, eles não são idôneos, não são íntegros. Aqui, 6 de espadas.
Esse 6 de espadas aqui vai mostrar, né, uma mulher com o seu filho sendo conduzido por um barqueiro para novos horizontes, para novas margens. Aqui, a recusa do reino em aceitar esse guerreiro. Esse reino aqui não o quer mais. Os valores dele são diferentes. Ficar aqui teimando nessa terra só vai levar ele ao sofrimento. Então ele precisa aceitar que essa realidade aqui já não cabe mais a ele, montar no seu cavalo para que ele possa seguir adiante. 7 de espadas. No medieval escapino, eu vejo o 7 de espadas muito como São Tomé. Sabe como pagar para ver? Essa postura aqui, né, desse homem olhando aqui uma alquimia, me traz muito a conotação dele querer pagar para ver. Ele tem as crenças dele e ele precisa provar isso para saber se está certo, se está errado. Eu sempre senti muito isso nessa figura. Aqui nós temos um corvo pegando uma aliança e levando para longe. Então, aqui eu percebo que como se fossem os próprios pensamentos dele levando coisas boas para longe, porque ele está querendo se autoprovar, se autoafirmar, se auto-sabotar. Isso daqui é perda de tempo. Ficar se colocando à prova, arrumando justificativas para provar o que existe, o que não existe, é perda de tempo. Eis a carta da autossabotagem. E aqui, o 8 de espadas. Aqui a gente vê no medieval escapino a presença de corujas, uma pessoa sábia, né? Inclusive uma pessoa sábia e com um martelo aqui de juiz, né? De julgamento na mão. Aqui uma mesa de primeiros socorros para acudir essa pessoa que está em sofrimento por estar presa nos próprios pensamentos. As espadas, gente, sempre são os nossos pensamentos, aquilo que acreditamos, as nossas crenças de certo e de errado, né? A nossa autossabotagem, as nossas crenças limitantes, os nossos medos que são oriundos da nossa cabeça, né? Então aqui o homem sábio está esperando pacientemente essa pessoa sair dessa postura para que ele possa vir aqui socorrê-lo, dar os cuidados que ele precisa. 9 de espadas. Aqui é uma pessoa completamente paralisada porque os seus pensamentos se cruzam, se condenam, trazendo para ele a falsa sensação de morte, porque ele está acima do caixão, ele não está dentro do caixão, ele não está morto de verdade, né? E aqui no desenho da Pamela a gente vê as espadas paralisando e trazendo um sofrimento para essa figura. 10 de espadas. Aqui, perceba que todo mundo aqui tá ferido, todo mundo aqui tá cansado. Só que começa desse cansaço todo, né, que afeta, inclusive elas estão de preto, elas estão de luto, representando bastante essa persona que está com todas as espadas enfincadas nele. Aqui não é só uma pessoa, são duas pessoas, né, sendo retratadas. Aqui me dá a sensação de ser uma pessoa agachada, sabe, em posição fetal, chorando lágrimas de sangue, inclusive, porque aqui as gotinhas são vermelhas. Só que desse sofrimento todo aqui vai vir uma nova vida. Eu entendo isso porque aqui elas estão de luto, mas a vida vai continuar. Novamente, flores vão ressurgir. Aqui, essa aranha aqui no meio, me dá a sensação de ser as teias da vida, né? Em que às vezes a gente fica preso, quanto mais a gente tenta lutar contra, mais preso a gente fica, mas no momento em que você solta o corpo, você tem uma opção, uma única oportunidade de sobrevivência e você começa de novo, você racionaliza de novo, as nuvens se dissipam, o mal acaba. Pajem de espadas. Aqui eu vejo muito uma bruxa maquiavélica, né? Então aquele arquétipo da bruxa com a carinha toda enrugada, verruga no nariz, acompanhada por um gatinho. O que eu vejo do pajem aqui? É uma pessoa muito reativa,
Essa reatividade faz com que ela reclame além da conta, faz com que ela fique aparente ser uma pessoa mais velha do que de fato é. Uma pessoa que ainda está olhando a sua vida com muita confusão. Aqui a conotação de feitiço. Feitiço a gente não enxerga exatamente o que é, né? A gente não sabe exatamente o que é esse feitiço. Então aqui me dá essa sensação, né, de ser uma pessoa que não mostra a verdadeira cara, é uma pessoa... Aqui eu vejo uma falsidade muito grande no medieval Scapini, até porque se a gente olhar por debaixo da veste, ela está com uma armadura. Essa carinha de velha aqui é como se fosse uma máscara. É como se de fato ela fosse o feitiço. Nessa carta aqui do medieval Scapini eu vejo muito isso, muito fortemente isso. E aqui no desenho da Pamela, a gente vê um jovem que é imaturo, né? Ele ainda não tem propriedade para falar qualquer coisa da vida, mas ele acredita, ele tem a falsa crença que ele sabe o que é correto. Então dá essa mesma conotação de prepotência, né? De você achar que sabe algo que você ainda não conhece. Você desconhece, da mesma forma que a gente julga as bruxas também. Né? A gente tem a conotação de julgar bruxas de forma pejorativa, mas você não sabe quem de fato ela é. Cavaleiro de Espadas. Eu amo o Cavaleiro de Espadas do medieval Scapini, porque ele não tá vendo nem para onde ele vai, ele só tá indo. O cavalo tá todo bagunçado, né? A sensação que eu tenho aqui que o cavalo tá se machucando, né? Tá quebrando, inclusive, as patinhas do cavalo. Ele sem cabeça, completamente fora de eixo, porque quem o está conduzindo não sabe o que está fazendo. Assim como a gente vê aqui o Cavaleiro de Espadas desenhado pela Pamela, ele tá indo com toda a raiva, com todo o fulgor, contra o vento, contra o tempo, e o cavalo aqui olhando para ele com uma sensação de você está nos colocando em perigo. Esse olhar aqui do cavalo me dá essa sensação. A personalidade do Cavaleiro de Espadas é aquela pessoa que é extremamente reativa aos outros, acha que já está ciente da própria verdade e acaba cometendo muitos erros quando ele age por impulso, quando ele coloca palavras duras, achando que ele é arrogante. Vale ressaltar que arrogante é aquele que tem algo a arrogar, que tem algo a ensinar. O cavaleiro ainda não tem, mas ele acredita ter. Rainha de Espadas, uma rainha belíssima, aqui sim me dá a sensação de uma bruxa mesmo, né? Mas uma bruxa muito da bem empoderada, muito ciente do que quer, sabe o que quer, inclusive numa postura até de... ele está acima do reino, percebe? Aqui tem bruxinhas voando, aqui tem... eu esqueci, tem um nome certo para essas figuras aqui. Né, vindo queimar as bruxas na fogueira e não sei o quê. E ela aqui muito tranquilamente sentada no seu trono, da mesma forma que a rainha desenhada pela Pamela, muito segura, muito firme de si, sabe que todas as transformações que ela precisar fazer no decorrer do caminho, ela fará porque ela é prática. Ela já teve todos os tropeços que o pajem e que o cavaleiro. Aqui ela já sabe exatamente aonde ela errou e aonde ela não vai errar mais. Na mesma medida que o rei. O rei aqui com a sua armadura, uma armadura muito bonita, inclusive, toda preta, mostrando frieza, né? Mostrando ausência de sentimentos, muito racional, inclusive precavido até nas suas costas. No seu sapato tem uma flecha, né, apontando para trás, denotando que ele está muito protegido, porque a cabeça dele está muito concentrada, muito discernida, muito focada. É isso, gente. Vou tentar gravar o mais rápido possível o naipe de ouros para findar essa explicação que eu estou dando para vocês a respeito do medieval Scapini.
Se você gostou, está gostando, deixa o seu like, deixa aí nos comentários. Coloque nos comentários também se você tem algo a acrescentar no Medieval Scapini. Lembrando que aqui não é uma aula, é apenas uma visão minha particular a respeito do Medieval Scapini, tá certo? Um grande beijo no seu coração e até a próxima!